Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a essa live. Hoje nós temos um assunto bem especial, bem legal. Eu sou Marcelo Barbosa, da Clarity Treinamentos, vocês já devem me conhecer. A ideia hoje é falar sobre o lançamento de um novo equipamento da Fluke, o Link IQ, ou Link IQ, como as pessoas às vezes chamam, que é o mais novo equipamento de testes da Fluke. Os testes em cobre. Para falar desse lançamento, desse equipamento, nós temos o Richard Landim. Ele é técnico em telecomunicações pela ETESP, bacharel em engenharia elétrica e eletrônica pela FESP. Ele atua no segmento de teste e medição há 13 anos e é gerente de contas da Fluke Brasil. Como é que você está, Richard? Tudo bem? Tudo ótimo, Marcelo. Obrigado pelo convite. Agradeço em nome da Fluke pela oportunidade e o espaço de poder abordar um pouco sobre o tema dos testes, né? E falar um pouco sobre esse lançamento desse equipamento. Muito bom. Antes da gente começar a falar sobre equipamento, né? O pessoal está chegando ainda. Vamos um pouquinho devagar no começo. E vou dar os recadinhos de sempre aqui para o pessoal ficar na mesma sintonia da gente. Primeiro, bom, todo mundo sabe, essa apresentação está sendo gravada. Vai ficar disponível logo após a live, já para quem perdeu o início ou para quem quiser ver mais tarde. É o mesmo link que vocês receberam, né? Entrando no canal vocês vão conseguir ver também. Mas depois, semana que vem, provavelmente eu vou editar essa versão ao vivo e relançar novamente e depois lançar os capítulos, os trechinhos aí ao longo das próximas semanas, né? Então vocês vão ter oportunidade de ver e rever e compartilhar o link com o pessoal. A ideia é a gente fazer uma live aqui com a duração aproximada de 1 hora. Pode durar um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende da interação que a gente tiver com vocês, das dúvidas, né? Na descrição do vídeo nós temos também um link para você baixar todos os slides que o Richard vai apresentar aqui e também manuais, catálogos técnicos, informações adicionais sobre o equipamento Link IQ. Daqui a pouco eu coloco no chat também, mas quem perder aqui o link do chat, tem na descrição do vídeo esse link, clicou no link, se registra, baixa gratuitamente um zip com esse conteúdo todo, tá? Também eu vou colocar no chat, mas vai estar na descrição do vídeo mais tarde, um link para vocês baixarem um e-book com um compêndio, né, uma coletânea de artigos publicados no blog da Clarity Treinamento. Tem vários e vários artigos sobre cabeamento ali, um pouco sobre data centers, é gratuito também, é só se registrar no site, tá? E também não percam, hoje às 20 horas tem a estreia da versão editada da live que a gente fez semana passada. Semana passada a gente fez uma live com o Bruno, da Poliron. A gente falou sobre as categorias de cabos de par trançado, sobre a transmissão balanceada, sobre blindagens. Ficou bem legal. A versão editada vai ser lançada hoje às 20 horas. Daqui a pouco põe no chat aqui o link para vocês, tá? E não menos importante, né? Não deixem de dar um like, compartilhar com o pessoal. Isso é importante para a gente manter o nosso canal no ar, tá bom? Bom, recado está dado. Podemos começar, né? Um recado também que eu acho importante falar, Marcelo, é que em breve o CCTT retorna, então quem também tiver interesse, procura o Marcelo, a Clarity, ou o Anderson também está por aí, o Dorac Treinamentos, eles podem ajudar vocês a manter vocês informados sobre o retorno do CCTT, que ficou, né, em suspenso por conta da pandemia, e agora a gente deve conseguir retorná-lo, né, já que ele é um treinamento de uso presencial. Que bom, realmente, sendo presencial, a gente tem que tomar todos os cuidados, né? E tem equipamentos que são compartilhados entre as pessoas, sempre Exato. É bom ter esse cuidado. Mas que bom que está retornando, acho que tem um backlog aí de pessoas querendo fazer esse treinamento, já faz mais de 1 ano que está aí meio em suspensão, né? Mas vai ser muito bom esse retorno aí. Exatamente. Bom, esse equipamento, o Link IQ, ele tem algumas coisas novas, então tem um videozinho que eu quero colocar antes aqui como introdução, é um vídeo bem rápido, e aí a gente começa a falar sobre ele. Deixa eu colocar aqui no ar o primeiro. The Link IQ Cable Plus Network Tester helps you whether you're installing or troubleshooting. It provides cable testing you can trust, along with the network testing you need. It's got a gesture-based touchscreen that makes operation as easy as your mobile phone. For testing cable, you just need to plug in the cable into the tester and then select the bandwidth you require up to 10 gigabits per second. Then attach a remote ID to the far end of the cable. An optional kit provides you 7 remotes so that you can place one at the end of multiple cables. Then you can test multiple cables at a time.
and allowing you to maximize your efficiency. Each cable will get a pass or fail indication on the tester based on the bandwidth requirements that you've set. You can save up to 1,000 tests in the Link IQ. It automatically increments the cable identifier to save you time. You can document and share your work on our free Linkware PC utility, which is used by tens of thousands of users worldwide. Using Linkware PC allows you to generate a PDF report even with your own logo. If the cable fails, Link IQ can help you find the problem. The display shows miswires, and it will show you the distance to opens or breaks. You can also find the right cable with the built-in toner that works with our IntelliTone or any basic analog probe. Link IQ can also help you troubleshoot or install network devices. Plug it into the device's connection, and you'll see what's on the other end. If you're simply just testing the cable, it will show you the length of each pair or the distance to any breaks. If it's connected to a switch port, you'll see the switch name along with the port and VLAN number, the speed, and duplex settings. Link IQ also performs extensive power over Ethernet tests. It shows you the class and the amount of power being advertised, and it also places a load on the PoE connection to see if the power can be delivered. You can document your results and save them in Linkware PC. The Link IQ Cable Plus Network Tester. Try it yourself on your virtual demo. Bacana. Então, esse é o Link IQ bem rapidamente, né? De lançamento ele está em inglês, mas acho que o pessoal consegue entender as funções, né, conforme ele foi exibindo, mas em todo caso a gente vai fazer isso, obviamente, em português, né? Claro, claro. Com uma prévia só do que você vai explicar, eu vi que ele usou aquelas unidades remotas até 7, né, para identificar. São as mesmas que são utilizadas pelo microscanner? As mesmas que são utilizadas no microscanner PoE, lembrando que a gente teve um lançamento de uma nova versão do microscanner que tem uma cabeça amarela, diferente do microscanner 2100, que tinha uma cabeça azul. Esses identificadores, tanto dele quanto do Cable IQ, são diferentes. Então, para o microscanner novo e para o Link IQ novo, a gente tem identificadores novos que são compatíveis com ambos os equipamentos. Bacana. A principal diferença do ID antigo para o novo é que o antigo tinha, por exemplo, a entrada coaxial, porque os equipamentos antigos, o Cable IQ e o MS200, tinha entrada coaxial. Esses novos equipamentos não possuem entrada coaxial. Tá, então esse daí é só para RJ45 mesmo, esses identificadores, esses 7, né? O 45, o RJ11, o RJ12, então toda a compatibilidade com esse tipo de conexão, né? Tá, e depois a gente vai ver também opcionais para indústria, né, com outro tipo de conector, né? Sim, esse é um dos equipamentos que também traz alguns acessórios para que seja utilizado também na indústria. Então, a indústria 4.0, né, está trocando diversos seus sensores de 4 a 20 miliamperes por sensores que são Ethernet, inclusive com Power over Ethernet, né? Então, esse novo sistema, esses novos sensores, então, são alimentados através de um cabeamento Ethernet, recebe pacote, envia pacotes Ethernet industrial, e dessa maneira, esse tipo de equipamento consegue, então, também ajudar na correção, né, desses problemas. O pessoal, às vezes, da automação, não tem tanto conhecimento em análise de pacotes ou resolução desse tipo de problema, então eles conseguem ter um equipamento que pode desempenhar esse tipo de diagnóstico para eles, né? Tá. Vou colocar mais um videozinho também rápido, 2 minutos e pouquinho, também está em inglês, mas não se preocupe quem não conseguir entender, a gente vai falar extensivamente sobre esse equipamento daqui a pouquinho, com os slides, está tudo em português, tá? É só para dar um gostinho do que a gente vai falar. The Link IQ Industrial Ethernet Cable Plus Network Tester helps you prevent and troubleshoot the #1 cause of industrial Ethernet problems. It provides cable testing you can trust, along with the network testing you need. It's got a gesture-based touchscreen that makes operation as easy as your mobile phone. For testing cable, just plug the cable into the tester and select the bandwidth you require, up to 10 gigabits per second. Each cable will get a pass or fail indication based on the bandwidth requirements you set. You can save up to 1,000 tests in the Link IQ. It automatically increments the cable identifier to save you time. You can document and share your work on your free Linkware PC utility, which is used by tens of thousands of users worldwide. Linkware PC
also allows you to generate PDF reports. If the cable fails, LinkIQ can help you find the problem. The display shows miswires, and it will show you the distance to opens or breaks. Find the right cable with the built-in toner that works with our IntelliTone or any basic analog probe. And maximize efficiency with an optional kit that provides 7 remotes. LinkIQ can also help you troubleshoot or install network devices. Plug it into the device's connection and you'll see what's there. If it's a cable, it will show you the length of each pair or the distance to any breaks. If it's connected to a switch port, you'll see the switch name along with the port and VLAN number, plus the speed and duplex settings. LinkIQ also performs extensive power over Ethernet tests. It shows the class and amount of power. It also places a load on the PoE connection to see if the power can be delivered. And just like the cable testing, you can quickly document your results. The LinkIQ Cable Plus Network Tester. Try it yourself on our virtual demo. Perfeito, esse mostra um pouquinho mais das operações dele, né? Engraçado que eu vi ali um Pet Peniel ali, Avaia, né? Um Pet Max aí, bem antigão, né? Sim, a indústria tem algumas coisas antigas, né? Eles demoram um pouquinho mais para fazer migrações. O time que está ganhando não se mexe, né? Então eles demoram, e por isso, né? Só agora, ainda mais aqui no Brasil, é que eles estão migrando as tecnologias para o Ethernet industrial, né? Então esse foi o nosso vídeo promocional de lançamento para o LinkIQ na indústria. Uhum. Legal. Bom, você quer já começar a apresentar os slides? Vamos lá. A apresentação é uma apresentação singela, mas que tem bastante informação. Quero que o pessoal vá interagindo, né? Conforme for aparecendo as dúvidas, pessoal, vai colocando no chat. A gente, obviamente, depois vai fazer a leitura dessas perguntas e tentar responder o máximo possível, né? Mas fiquem à vontade para já irem comentando e fazendo seus questionamentos, tá bom? Perfeito, bem lembrado. Não esqueçam de colocar perguntas, dúvidas sobre esse equipamento aqui, mais específicas, tal. E se a gente não souber na hora aqui, fica o contato aqui. Vou depois colocar os dados de contato do Richard e o meu também para dúvidas adicionais, né? Então, tá aí. O chão é seu, como dizem em inglês, né? Já estão vendo a minha apresentação? Já colocou ela? Já tá. Já tá no ar. Perfeito. Então, vamos falar um pouco sobre o LinkIQ. Ele é um equipamento agora que foi lançado em abril. Ele é bem abrangente, né? Então, ele pode ser usado pelos operadores de rede, integradores de sistemas, e o pessoal pode testar para fazer tanto o desempenho de um cabo, ou seja, o cabo não está instalado, apenas a infraestrutura física está instalada, e ele também pode testar a rede ativa. Então, ao invés de você ficar usando um computador no ambiente, levar, né, um computador que às vezes não é tão fácil e fazer testes que também podem não ser tão simples, você tem um equipamento que é bastante prático, né, e faz as informações e pode salvar e criar relatórios, né. Na indústria, esse cabeamento resolve grande parte dos problemas que eu tenho pegado na indústria, né. Grande parte dos problemas está no cabo, então o cabo não é um cabo de qualidade, ou o cabo devido à indústria ter muita movimentação ou muito vibração, esses cabos acabam sofrendo alguns intempéries e acabam se rompendo, se torcendo, se dobrando. Então, uma grande parte dos problemas está associada ao cabo. Quando os outros problemas não estão associados ao cabo, normalmente são problemas de configuração. Tanto configuração de velocidade e duplex, às vezes o pessoal apanha um pouquinho com isso, como também a parte de configuração de VLAN. Então, às vezes, o pessoal deixa uma estrutura, um switch core, com a conexão física ao switch da automação e ao switch da TI, o que vai para os computadores. E esse compartilhamento físico, então, da estrutura, necessita de uma separação por VLAN, né? Uma separação, então, lógica, para que essas duas redes não fiquem competindo entre si, né? Então, cada uma fica separada, logicamente, e às vezes o pessoal acaba cometendo equívocos, né? Fora erros de componente, né? Já vi muito sensor que chega com o MAC 0000000, e você precisa usar um aplicativo do próprio fabricante para criar um MAC, fazer um MAC, para ele daí conseguir pegar IP. Então, resolve bastante coisa aí
o Link IQ. Para a indústria, então, ele traz essa novidade, que é esse pequeno acessório que tem conexões de M12, tanto M12 de 2 pares, quanto M12 de 4 pares, que é esse M2X, né? Esse é o de 4 pares, quanto o M8, o irmãozinho menor do M12, né? O M8, que é uma conexão também existente dentro da indústria. Então, através desse acessório, você consegue ligar diretamente esse tipo de cabeamento ao Link IQ, e ele tem a saída, então, RJ45, para que você coloque no Link IQ. Então, o Link IQ possui uma entrada RJ45, mas associado a esse acessório, ele consegue, então, fazer testes em cabos que têm conectores não RJ45, M12 e M8. Legal? Então, ele é capaz de medir comprimento até 305 metros ou 1.000 pés. Então, ele vai poder fazer indicação se tem curto, se tem par em aberto, se tem cruzamento de pares. Então, ele vai mostrar tudo isso. Bacana, ele não está limitado, então, 100 metros tradicionais do estruturado que a gente está acostumado. Ele consegue passar um pouquinho nessa tipo de identificação de pares trocados, fios, né? Exatamente, exatamente. E essa é quase a medida que você tem na caixa de cabos, né? Então, a caixa de cabos tem no máximo 350 metros, né? Então, isso é praticamente quase a caixa de cabos. Então, você pode, de repente, fazer uma terminação numa caixa de cabo, testar o cabo antes mesmo de repente, fazer a compra. Então, fui lá numa loja, quero fazer a compra dessa caixa, quer saber se está tudo bom ou não, leva o seu Link IQ, faz uma terminação lá rápida, testa e você testa o rolo inteiro e descobre se tem algum problema. Se tiver, opa, eu não quero essa caixa está com problema, coloca ela de lado, pega uma outra caixa. Então, você pode testar a caixa inteira, né? Mas aí, quando você testa a caixa, você está testando a continuidade dos fios, esse tipo de coisa, não está em curto, né? Exato. Você não vai qualificar a velocidade, né? Exatamente, então bem lembrado. Para você testar a qualidade do cabo, você precisa do ID. Então, você precisa pegar outra ponta externa, né, ao outro lado desse cabo, fazer outra terminação e colocar um identificador. Então, o identificador está aqui na minha mão, né? Eu recebi o Link IQ 100, não sei se o pessoal está vendo na minha câmera, mas... Deixa eu aumentar aí, vamos ver se dá para ver melhor aqui. Então, esse é o remoto, como eu falei, não tem a entrada coaxial, né, nessa nova versão de Remote ID, mas esses identificadores, então, eles ficam acoplados à parte oposta do cabeamento. Se for uma conexão macho, ele também vem com um acessório, que é esse acoplador fêmea-fêmea, então eu posso colocar... Esse é o mesmo que vem, inclusive, no kit do Versive, por exemplo, esse fêmea-fêmea, né? Correto. Esse fêmea é exatamente o mesmo, então eu posso acoplar o meu identificador aqui e colocar o meu cabeamento que tem um conector macho nessa outra extremidade, e aí eu posso fazer o teste no meu cabo, mas aí eu vou qualificar. Se eu não coloco isso e faço o teste, o que eu estou garantindo? Que daqui até o final do cabo eu não encontro comprimentos muito diferentes, seja por causa de um curto ou seja por causa de um rompimento. Então, se o cabo inteiro devia ter 350 metros e você está enxergando em um dos pares 200, por exemplo, opa, esse cabo a 200 metros tem um problema. Eu não estou qualificando, mas já de cara eu já tenho a identificação de um problema, mesmo sem o identificador na extremidade oposta. Perfeito. Não precisa nem a terminação RJ lá do outro lado, né? Para os testes bem básicos, ele já consegue testar para você, mesmo sem o ID remoto. Porque o cabo pode estar rompido, né? Você pode ter colocado o identificador remoto na outra ponta, mas não acusa nada. O que ele vai falar? Ele vai falar que o cabo está rompido a tantos metros. E aí, para você localizar melhor esse cabo, a gente aconselha o uso da ponteira do Intelletone, vai aparecer daqui a pouquinho a ponteira do Intelletone, você vai localizando, então, o cabo, aonde que ele está indo, para você localizar onde está esse rompimento, para quê? Não para você fazer emenda, né? Emenda de cabo Ethernet não pode ser feito, mas que você possa entender por que aconteceu, o que aconteceu, para que você não tenha a eventualidade acontecendo novamente, claro, né? E para que você fique, então, a par de como puxar o cabo, né? Então, você pode puxar por ali os dois cabos, os dois lados, se você soltou as duas extremidades, para repassar um novo cabeamento, né? Porque você está no ponto onde as duas extremidades desse cabo rompido estão, né? Se você puxa só de um lado, puxa só de outro, só vai sair um cabo. Por ali você consegue puxar os dois lados. Então, não é para, como o pessoal da elétrica faz, né? Remendar os cabos, isso não vai dar qualidade, né, para o cabeamento, isso vai danificar o cabo, né? Não vai passar dados coerentes, talvez uns 10 mega, porque a gente brinca que 10 mega sobe até arame farpado, mas você não vai conseguir ter velocidades que hoje, né, o pessoal precisa de 1 giga ou 5, 2,5, 10 GB. Na indústria, o pessoal ainda não chegou no 10 GB, né? Mas 1 GB já é o padrão.
E falando sobre velocidades, né, quando você está qualificando o cabo, diferente do microscanner, que só faz essas verificações mais simples, né, o QBQ traz tudo que o microscanner faz, inclusive, depois a gente vai falar sobre o PoE, mas ele faz também um teste de qualificação. Então, ele envia um sinal, e esse sinal bate no identificador remoto, é feito um loop físico, ele volta para o equipamento, e ele faz uma análise do quê? Eu mandei uma quantidade de sinal. Essa quantidade de sinal foi atenuada, então eu perdi um pouco de sinal. E junto com esse sinal enviado, gerou-se um ruído. Então, fica uma porção menor de sinal útil. O pessoal também chama de signal noise ratio, né? Ou seja, relação sinal-ruído. Então, esse sinal atenuado e com ruído apresenta uma quantidade de sinal útil, e o que o LinkIQ faz, que é o que o QBQ já fazia, é dar a qualidade desse cabo conforme os padrões da I3E, que são as velocidades. Então, ele não é um certificador, continua não sendo certificador, ele está na mesma classificação do QBQ, que é um qualificador, mas ele consegue dar o quê? A qualidade desse link. Então, hoje, esse link pode subir nas velocidades de 10 MB até 10 GB, né? Diferente do CableIQ, que para num GB, agora o LinkIQ, o irmão mais velho, possui, né, as velocidades de 2,5, 5 GB e 10 gigabits por segundo, tá bom? Vamos ver essa dúvida aqui do Leonardo, né? O LinkIQ não mede o comprimento do cabo quando conectado a um equipamento? Imagina um equipamento de rede, um switch, por exemplo, né? Sim, sim. Infelizmente, não é sempre que ele consegue. Na maioria das vezes, ele consegue dar o comprimento conectado, mas tem muitos dispositivos que, ao perceber uma injeção de sinal elétrico na porta, ele se bloqueia. Então, ele acaba virando um passivo, acaba consumindo toda a energia e a gente acaba não retornando com o valor para o equipamento, né? Porque ele acaba absorvendo, e a gente faz essa análise por TDR, né? Então, Time Domain Reflection, reflexão no domínio do tempo. Então, a gente manda um sinal analógico e esse sinal analógico vai esbarrando nos problemas e vai retornando para o equipamento. Só que, se ele é consumido todo pelo switch na outra ponta, então, algumas vezes, ele acaba não trazendo. Então, na maioria das vezes, o comprimento vai aparecer, mas em alguns casos, esse comprimento não vai aparecer porque o switch está tendo esse comportamento. Então, depende muito do fabricante e o modelo do equipamento. Tá. Se o equipamento absorver o sinal do outro lado, não tenho que refletir para medir o comprimento. Exato. Tá. Como se fosse um buraquinho negro para o sinal, né? Entra lá e soma. Perfeito. E outra pergunta, você comentou rapidamente, ele não é um certificador como é o DSX 5000 e 8000, por exemplo, né? Você vai comentar depois o que tem. Bom, você já falou do SNR, né? Mas só para ficar claro, né? O DSX ele faz mais testes, né? De acordo com normas da depois TIA, no finalzinho tem uma tabela comparativa que vai ficar bem claro o que cada um faz, mas como eu falei, alinhando na expectativa dos espectadores, é que esse equipamento está no meio entre o microscanner, o antigo CableIQ, né, está abaixo dele, e a família DSX, né, seja 600, 5000, 8000. Então, são classes, né, diferentes onde ele é colocado, né, mas ele traz diversos recursos a mais, né. Tá. Ok? Podemos seguir? Sim. Bom, então, informações sobre a parte de switch, né? Então, a gente estava falando sobre essa parte de switch, foi a pergunta, inclusive, né? Ele consegue trazer, então, a informação da velocidade que foi conectada, né? As velocidades disponíveis, qual que são os duplex também disponíveis, o que está sendo anunciado, e no caso desse switch ser um switch gerenciável, então não são todos os switches também que são gerenciáveis, né? Ele vai trazer o nome desse switch, a porta desse switch e a VLAN a qual essa porta está associada, né? Às vezes tem mais de uma VLAN associada numa porta, ele também vai apontar essas VLANs da mesma maneira. Se o switch não for gerenciável, a função de piscar uma luz na porta do switch é a que eu utilizo. Então, quando eu quero identificar a porta de um switch e ele não é gerenciável, ou seja, ele não me traz qual que é o nome e a porta de barramento desse switch, né? Eu uso essa função de piscar a porta e eu coloco na velocidade lenta e aí eu consigo ver no meio do switch uma luz que fica acesa há muito tempo, apagada há muito tempo, acesa há muito tempo, apagada há muito tempo, e isso fica muito fácil de identificar, porque um switch, normalmente, ele pisca muito rápido, né? As luzes
do switch quando tem a conexão, e vai ter uma porta se destacando, né, por ficar com essa luz acesa e apagada durante um tempo maior. Eu gosto de deixar o tempo bem alto para ficar bem distinto das demais portas, né? E esse recurso ele tem independentemente do switch ser gerenciável ou não. Né? Isso, qualquer modelo de switch Ethernet você consegue fazer isso. E se ele for gerenciável, aí você tem esses recursos extras. Eu acho que é algum recurso de protocolo do Ethernet, se eu não me engano, LLDP, que é um recurso aí do protocolo que permite o switch compartilhar informações aí físicas da porta, etc. Correto, Então, correto. LLDP, o Link Layer Discovery Protocol, é o protocolo genérico, né? Onde todos podem, então, fazer. Existe também o EDP, que é o da Intersys, da Extreme, perdão, e tem o da Cisco, que é o CCDP. Então, desculpa, CDP. Então, esses protocolos são proprietários, mas também estão dentro do... Bacana. Não é só o LLDP, então ele enxerga esses outros que são bastante utilizados também, né? Sim, EDP e CDP também estão incluídos no equipamento, né? E LDP e CLDP, todos eles estão inseridos junto com o LLDP, que é o protocolo genérico, né? Então, tendo qualquer switch gerenciável, ele vai estar inserido aí dentro do LinkIQ. Tá, isso eu não preciso configurar se o switch é da Cisco ou não, né? Ele vai tentar lá o LLDP, se não consegue, tenta o CDP, etc. Né? Ele vai tentar um desses aí. Ele faz a solicitação e ele vai receber essa informação independente do modelo, do fabricante, enfim, se for gerenciável, né? Se não for gerenciável, não vem informação nenhuma. O switch que eu tenho aqui, infelizmente, não é gerenciável, então não tem informação de nome depois eu tenho que fazer a compra de um switch que seja assim, né? Mas para poder fazer essas demonstrações, mas a gente tem depois uma telinha que a gente consegue fazer isso, ok? E com relação ao Power over Ethernet, então a gente consegue descobrir se existe Power over Ethernet, qual é os pares que estão alimentando para saber se é um AT ou um AF, né? Então você está alimentando no 1236 ou no 4578, tem diferença, né, na polaridade, né, por onde os pares estão sendo alimentados, positivo e negativo. A gente sabe também que vem daqui a pouco o Power over Ethernet mais, né, o plus, onde você vai jogar Power over Ethernet nos 4 cabos, ou seja, você vai ter 2 pares sendo positivo e 2 pares sendo negativo, então você duplica, né, a potência, chegando até 100 watts de potência nesse Power over Ethernet plus. O equipamento já traz uma nova classificação da I3E sobre classes, né? Então, classe 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são todas as classes, sendo a 8 o Power over Ethernet plus, o de 100 watts, ele consegue, então, também identificar qual é o nível de tensão de acordo com essa classe. Então, eu tenho um switch que é classe 6, ele só consegue alimentar dispositivos que sejam do 6 para baixo. Se eu tenho um dispositivo 7 ou 8, ele não vai conseguir fornecer potência necessária, né, corrente necessária para o equipamento poder funcionar. Então, essa classificação que agora foi criada para a I3E, para o Power over Ethernet, identifica, então, as classes de cada dispositivo, tem símbolos para esse dispositivo, um símbolo de entrada, um símbolo de saída, para você saber se ele é um dispositivo que recebe ou que sai, e a classe desse PoE, para você poder casar as classes com os dispositivos. E uma função que a gente tinha em outros equipamentos anteriores, né, que acabaram saindo da portfólio da Fluke, que é a aplicação de uma carga real na porta do LinkIQ, para que você tenha o valor de potência verdadeiro. Então, não é como o microscanner PoE faz, né, onde ele pergunta para o switch, qual é a potência do seu PoE? Ah, eu estou fornecendo 25 watts. Ah, muito obrigado. E vai colocar 25 watts. O LinkIQ faz o quê? Põe uma carga e fala, switch, manda a corrente. E vai puxando o máximo que ele conseguir do switch. E aí, a hora que ele conseguir chegar no seu máximo, ele vai reportar, então, o máximo de potência recebida. Ou seja, se o switch está com sobrecarga de potência, ou se o cabeamento está comendo parte da minha potência, eu tenho exatamente a potência na ponta, né? Então, esse tipo de teste, o pessoal gostava bastante, então a gente retornou ele aqui no LinkIQ, então você consegue ter o teste de carga do PoE na ponta, na extremidade do equipamento. Bacana, então quer dizer que o microscanner ele pergunta, só para, né, fazer um wrap-up aqui, ele pergunta para o switch fala, eu consigo 90 watts aí no PoE
plus aí. Aí o microscanner fala, beleza, reporta 90. Mas aí o Link IQ ele vai testar isso, vai subir nas classes, ele deve pegar 1, a 2, a 3, vai aumentando, vai jogando, requerendo carga, e quando chegou no limite do switch, ele fala, foi isso. E o que é bacana, ele diz o que ele chegou no PD, na ponta, né, no par do device, não é o que está saindo lá no PSE, que teoricamente é o da classe, né? Então, quer dizer, que se você tem um cabeamento de cobre ali, de repente, que é até CCA, né, que tem uma resistência alta, tem uma perda alta de tensão no meio do caminho, que você está vendo ali, reportado pelo Link IQ, é o que chegou efetivamente depois de passar por um cabeamento que pode estar bom ou pode estar ruim. Exato, isso né? pode Às ter toda a vezes o cabeamento né? está bom para dados, você fez uma qualificação do cabeamento com o seu Link IQ, viu que ele tem velocidade de até 1 GB, ou seja, você tem velocidade, mas quando você coloca o Power over Ethernet para subir, a injeção do sinal elétrico induz corrente elétrica no cabo e acaba por deteriorar, se o cabo não é de qualidade, a transmissão dos seus dados, né? Ou a transmissão do Power Ethernet. Então, uma coisa é você entregar dados, outra coisa é você entregar energia, e outra coisa é você fazer as duas coisas juntas, né? Então, existe, inclusive, em certificação, novos parâmetros para você garantir que esses dois eventos, dados e energia, possam ser colocados em conjunto nesse cabeamento, né? Não é o que o Link IQ está disposto a fazer, ou seja, ele só testa o PoE quando é ativado, para você ter a certeza que o PoE está funcionando, e um certificador, sim, consegue fazer o teste do cabeamento não ativado sobre todos os parâmetros, seja dados ou seja o Power Ethernet. Legal. Tem uma pergunta do Wendel aqui. Uhum. Esse teste de cabo One Sport identifica também se há um rompimento no cabo no meio do percurso? Acho que é automático, né? Ou não? Tem que testar separado. Eu não entendi a pergunta. Bom, eu acho que entendi em parte a pergunta. Quando você não coloca... Então, vamos imaginar o cenário, né? Eu tenho uma porta do patch panel e tenho algumas tomadas. Eu tenho meus identificadores, coloquei meus identificadores nessas tomadas e coloquei o meu Link IQ no meu patch panel e vou plugando em cada uma das portas. E vou colocando, ele vai me dando lá o ID1, o ID2, o ID3. Quando chega no ID4, ele me dá só um comprimento de 15 metros. O que aconteceu, então? Olha, o ID4 está lá. Todos os meus cabos que eu tinha, 1, 2, 3, eles estavam dando 60 metros, 70 metros, um comprimento muito maior. E agora, nesse ID4, ele deu 15 metros. O que aconteceu? Esse cabeamento em 15 metros se rompeu. Então, sem a necessidade do ID, ele consegue fazer esse teste básico, mas se eu perguntar, olha, como é que está a performance desse cabo rompido? Ele não consegue fazer. Por quê? Porque o sinal precisa ir, bater no loopback físico do ID e voltar para o equipamento. Se o sinal não volta para o equipamento, como é que ele sabe qual a qualidade da relação sinal-ruído, né? Então, o sinal sempre precisa voltar para o equipamento para que ele faça esse diagnóstico da qualidade do cabeamento. Espero ter respondido a pergunta. Se não, por favor, pode perguntar mais uma vez. Tá, então resumindo, para testar comprimento, não está conectado a nada, está rompido, testa comprimento, né? Se está conectado com... Comprimento, rompimento e curto, né? Então esses três Legal. parâmetros básicos vão vir sem um ID. Tá, aí colocou o ID, você testa, qualifica ele para ver se está apto a 10, 100 ou 1 GB, né? Ou até 10 GB, né? E se está num switch PoE, ainda ele faz aquele teste para saber a capacidade de PoE. Exatamente. Tem que estar ligado no switch PoE. Tá. Bom, se não respondeu a pergunta, Wendel, por favor, né? Fale aí. Vamos lá, vamos continuar aqui. Muito bem. Então, aqui o conjunto básico, né, do nosso testador. Então, o LQ100, ele vem no seu modelo mais básico, né, vem esses acessórios. Ele traz o equipamento, traz um cabo, traz o carregador, algumas tomadas, né, para conexão. Já vem a nossa tomada brasileira, né, então não precisa se preocupar com a tomada brasileira, ela já vem acompanhando o equipamento. Vem aí com alças de acessórios, vem com o ID, apenas o ID número 1, e vem o acoplador cabo e o cabo USB, né. Vale lembrar, foi mostrado, né, foi falado, inclusive,
nos vídeos que o LinkIQ não tem um novo software, como era, por exemplo, o KeyBuiQ, que tinha um KeyBuiQ Manager. Não tem o LinkIQ Manager. Onde a gente usa o LinkIQ para baixar os nossos resultados? No Linkware. Então, o famoso Linkware, desde a época dos DSPs, que já está com seus quase 30 anos, o Linkware é o software que você vai usar para baixar os resultados do teste. Então, você pode conectar o seu equipamento ao computador, ele tem uma capacidade de testes de 1000 testes, né, em sua memória, e você consegue, então, enviar esses testes, que podem ser, inclusive, incrementados automaticamente para o seu computador, para o seu Linkware. E aí, obviamente, o relatório não é um relatório de certificação, mas é um relatório que traz as informações que você conseguiu com o seu link. Então, se foi um link que você testou sem ID, vai trazer lá os comprimentos. Se você fez com ID, vai trazer a qualidade. Se tinha POE, vai falar sobre o POE. Então, ele vai trazer todas as informações dentro desse relatório. Você baixa isso via USB, né? Tem um cabinho que eu vi lá, USB-A, USB-C. Quer dizer, no LinkIQ é lá do USB-C, é isso? Exato, é um USB-C, do tipo C. E o Linkware, o pessoal pode até perguntar aí, né? Linkware pode ser baixado gratuitamente no site da Fluke Networks, então entra lá, www.flukenetworks.com, na seção de suporte, vai ter downloads e atualização, e aí vai ter lá o Linkware. Então, pode baixar o Linkware gratuitamente, qualquer um pode baixar o Linkware gratuitamente e poder trabalhar, então, com o seu equipamento, seja ele um certificador, ou seja agora o primeiro equipamento não certificador usando a plataforma Linkware, né, que é o LinkIQ. Tá. E outra curiosidade, o carregador dele, o AC, a entrada é à parte ou ele carrega pelo USB-C? Porque o USB-C também existe em portas Ele USB-C. carrega pelo USB-C, ele carrega pelo USB-C, então o carregador dele, a ponta externa é o tipo C, né, o carregador. E, como eu falei, já vem um acessório para você trocar a pontinha, né, do padrão americano para o padrão brasileiro. Mas sim, a entrada USB-C também carrega a bateria do equipamento, que tem bateria e não pilhas, né? Como era o KeyBuiQ, que usava pilhas, ele usa bateria. A versão do LinkIQ Kit, que traz, então, o Inteletone e traz os IDs de 2 a 7, que não estavam presentes, né, no LinkIQ 100. Então, você tem aqui esses acessórios a mais, né, o Inteletone e os identificadores. Você tem a versão Internet Industrial Ethernet, né, IE, onde você tem o acessório, né, de conexão M12 e M8, ou M12 de 4 pares, e cabos correspondentes, né, M8, M12 e M12 de 4 pares. Então, esses cabos também são colocados em conjunto, né, para que você possa fazer o teste em um ambiente industrial. Tá bom? Então, esse é o LQ100IE. E aqui, acho que o último kit é um kit IE. Então, esse aqui era o 100IE, que é equipamento mais a pontinha. O kit IE traz de volta o Inteletone, os IDs de 2 a 7 e mantém, então, todos os acessórios para Ethernet industrial. Esse é o mais completo. Esse seria o kit mais completo. Então, recapitulando, tem o LQ100, o equipamento com o ID, tem o kit que vem Inteletone com ID de 2 a 7 também, tem o IE, 100IE, que traz o equipamento mais acessório para a internet industrial, e tem o kit IE, que traz os acessórios para o industrial, o Inteletone e os IDs de 2 até 7. Tá. Ok? Aqui, poxa, comprei o LQ100, e quero agora comprar os outros acessórios. Pode também. Posso, então, comprar os IDs remotos em separado, né? Posso comprar um para reposição, ou posso comprar de 2 até 7, esse Remote ID Kit. Posso comprar os adaptadores para a internet industrial também, MSI Adapter 7, ou posso comprar as ponteiras Inteletone e o Kit Pro Tool. Enfim, tudo também pode ser vendido à parte, caso você necessite. É óbvio que se você compra as ferramentas em conjunto, você tem um valor, um saving maior, né? Você gasta menos, mas não é impossível você também fazer a compra dos dispositivos separadamente, tá bom? E aqui, como eu comentei, o comparativo dos equipamentos, né? Trazendo aí o microscanner PoE, não mais o 100, né? O microscanner PoE, o KeyBuiQ, o LinkIQ e um DSX. Então, falando sobre certificação, apenas o DSX faz a certificação, ok? O KeyBuiQ consegue fazer a medição de crosstalk e impedância,
O Link IQ faz o Next, o Return Loss e o Insertion Loss, ok? Mas não faz o resto dos parâmetros e muito menos bidirecional, né? A parte de classe, então, o PoE consegue identificar a classe de 0 a 8. O Cable IQ só consegue identificar se tem presença ou não de tensão e quem que é positivo e quem que é negativo, né? Se está lá, como eu falei, o padrão AT ou AF, 1, 2, 3, 6 ou no 4, 5, 7, 8. E já o Link IQ traz o teste, trazendo o teste de carga, né? Então, além de falar qual a classe, ele faz isso botando uma carga e botando na prática para ver quanto de sinal o equipamento vem, né? E o DSX, então esse aqui é um teste onde o PoE precisa estar ativado, né? E o DSX faz o teste de balanceamento de resistência e desbalanceamento resistível, né? Onde eu não preciso de um link ativado com o PoE. Ele só com cabeamento consegue identificar se vai ter problemas ou não no PoE. Falando sobre fiação, continuidade, tom, todo mundo faz. E na documentação, o PoE não tem memória, né? É um desmemoriado. O Cable IQ tem uma memória pequenininha, né, 250 testes. O Link IQ traz 1000 testes e o DSX basicamente mais de 12.000, né? Então é um equipamento, obviamente, também com uma capacidade muito maior de salvar os resultados. Opa, desculpa, eu fui mexer o mouse e acabei tirando. Capacidade dos testes, então o MS2PoE consegue ir até os 10 GB, na velocidade da porta, né, consegue acusar que você tem os 10 GB também. O Cable IQ, como eu falei, para no 1 GB, né, 1000 megabits por segundo, e o Link IQ tem a velocidade de até 10 GB também. O DSX, por não fazer teste ativo, não foi classificado aqui. Depende, obviamente, das categorias. Como ele é um certificador, ele verifica os padrões de cada categoria. Então, a categoria 6A é um padrão que vai até os 10 GB. Só que, por exemplo, um DSX 5.000 consegue testar a classe F e o FA, que seriam, né, associações da categoria 7 e 7A, que são superiores a 10 GB, né? 25 GB, por exemplo. E o DSX 8000 consegue testar um cabeamento de categoria 8, que seria o cabeamento de 40, ou quem sabe até no futuro, 100 gigabits por segundo, né, no cobre. Okay? Mas sempre o passivo, né? O DSX sempre vai testar o cabeamento desconectado da rede, né? Enquanto que os demais não. Né? E acho que vale ressaltar também o MS-PoE, ele testa a velocidade da porta, mas a velocidade reportada, né? Enquanto o Link IQ, ele testa aquele SNR que você falou, quer dizer, ele qualifica também. Né? Exatamente, é isso aí, é isso aí. Tá. Muito bem. Interface, né? Cable IQ antigo, o MS2PoE são monocromáticos, né? São aquela sala parecida com de calculadora, né? E já o Link IQ e o DSX trazem telas que são sensíveis ao toque, né, e coloridas. Uhum. Só antes de você mudar, volta só um pouquinho o slide, Perdão. por favor. No Link IQ você falou lá em cima, né, que ele testa Next, Return Loss, Insertion Loss, né, para quem tiver mais não conhecer esses parâmetros, essa live, né, gravada que vai estrear agora às 20 horas, tem uma parte lá especificamente que eu explico esses três, exatamente o que são esses três caras aí. Então, às 20 horas, vocês podem dar uma olhadinha aí, tá? Era isso. Perfeito. Depois, quando você editar esse aqui, põe o link dessa live aqui no próprio vídeo, o pessoal clicar e já poder navegar para ele, né? Isso, legal. Mas beleza, fica depois para edição. Aqui falando sobre garantia, às vezes o pessoal também pergunta, né? Os equipamentos da Fluke sempre tem a garantia de 1 ano e os acessórios sempre de 3 meses, né? E o serviço, você tem o serviço local de reparo, né? Você não precisa importar nem nada, o serviço é feito aqui no Brasil, através da Assistest, e a gente tem a nossa autorizada aqui no Brasil. E aqui os meus dados de contato. Fica à vontade. Aqui. Tá, legal, os dados estão aí, mas vamos aproveitar e responder essa pergunta aqui. Vamos lá. Os conectores dos cordes industriais são macho ou fêmea? São macho. E o adaptador, né, aquela caixinha azul que tem as conexões, são fêmeas. Legal. Tá. Bom, esse e-mail e o seu telefone vão ficar aí na descrição do vídeo também. Mas parece que você quer colocar também, você vai testar alguma coisa ao vivo aí? Eu tenho aqui, deixa eu então parar com a apresentação. Deixe-me voltar aqui.
E eu tenho aqui o nosso LinkIQ. Então, para o pessoal ter uma noção de tamanho, né? Para quem me conhece pessoalmente, sabe mais ou menos o tamanho da minha mão. Eu tenho 1,87 m, então não sou tão pequeno, mas o equipamento ele possui quase o tamanho da minha palma. Um pouquinho maior só que a minha palma, né? Mas é esse o tamanho. Eu fico confuso porque está ao contrário para a minha câmera, fico indo para um lado e indo para o outro, mas esse é o tamanho, então, do LinkIQ. Você tem aqui, então, o botão de liga e desliga. Vou apertar para ele já fazer a ligação, né, do equipamento. Aqui a gente tem a entrada tipo C, tem as alças para apoio, a entrada RJ45 e a tela que é colorida. A parte da bateria fica aqui, se for para trocar a bateria, né? E aqui a gente tem a nossa tela de testes, ok? Se eu colocar aqui um cabo sem nada, então liguei aqui o meu cabo, que não tem nada na extremidade, eu aperto para iniciar o teste, ele então vai acusar para mim que esse cabo está aberto. E aí, se eu olhar aqui, clicar aqui, aqui em cima ele fala 1, eu preciso enquadrar direitinho, não sei se dá para ler, né? Mas, olha lá, 1,2 metros, um patch cord de 1,2 metros. Se eu clico aqui, ele me traz o comprimento de cada um dos pares, né? Isso com a minha ponta, então, aberta, tá bom? Agora eu vou colocar o meu cabo com o meu Remote ID de número 1, ok? Coloquei aqui, acoplei, vou voltar aqui o meu teste, então clico para voltar, clico OK, porque ele saiu sem salvar, ele pergunta se eu queria salvar, eu não salvei, e eu vou apertar de novo o autoteste. Apertei o autoteste e ele reprovou o meu cabeamento. Por que ele reprovou o meu cabeamento? Porque eu falei para ele testar o cabo com blindagem e a blindagem está rompida. Ah, mas esse cabo não é blindado. Opa, foi falha minha. Volto lá, sem salvar, venho aqui em configurações, dentro de configurações, então em cima, configurações, shield test que está on, eu vou clicar para off. Prontinho, clico em home, clico de novo em autoteste, e agora eu estou testando o meu cabo. Pronto, esse cabo suporta até 10 GB. Então eu posso verificar, né, todas as informações aqui sobre o meu dispositivo, tem as informações dos pares também, e se eu clicar aqui no comprimento eu tenho as informações do par a par, né? Ok? E, obviamente, vocês percebem que ele fica um pouco mais preciso sobre o comprimento do meu cabo, né? Toda vez que eu coloco, então, um ID, e é o ID de número 1, né? Então, ele aparece aqui, Remote ID, deixa eu tentar enquadrar, Remote ID número 1, você consegue ter informações mais precisas também sobre o comprimento. Quero salvar, clico aqui em salvar, dou um nome, e ok. Resultado de teste foi salvo. Tá, só um parênteses aqui, Richard, o pessoal está fazendo algumas perguntas, mas eu vou segurar as perguntas um pouquinho para até você parar a demonstração. Quando você acabar, a gente vai retomar as perguntas, tá? Então, perfeito. O que pessoal eu no chat pode ir colocando. Eu não fui embora, eu estou aqui, só estou aqui do lado colocando no meu switch. Eu liguei então no meu switch, que eu já falei não é um switch gerenciável, né? Mas agora eu liguei num ativo, vou clicar para fazer o meu autoteste. Ele vai detectar que tem um dispositivo, está lá a portinha do switch, e aí ele vai trazer as informações desse switch, né? Se tem PoE, se não tem, se é gerenciável, se não tem, se for gerenciável, quais são as portas, enfim, vai trazer toda a informação desse meu switch. O que ele trouxe aqui? Vamos tentar enquadrar. Então, não é gerenciável, então não tem nome, não VLAN, não tem número da porta, né? Mas ele já identificou que esse switch, então o meu cabo suporta até 10 GB, mas o meu switch só vai até 1 GB. Não sei se está dando para ver aí, Marcelo? Sim, 10 base T, 100 base TX, 1000 base T. Exato, exato. Né? Full duplex. Full duplex. E tá cinzinho os outros, 2,5, 5 e 10 estão cinzinha, quer dizer que não suporta. O equipamento está preparado, mas esse cabo, esse switch não está com suporte. Mas não veio. Uhum. Exato. A gente vê que o 1 GB não tem o half duplex, é apenas full duplex. E o 100 MB e o 10 MB tem half e full duplex, ok? E essas, então, são as conexões que eu tenho disponíveis para o meu dispositivo. Se eu salvar, eu tenho a informação do teste 2, salvo. E agora o que eu vou fazer é
compartilhar de novo a minha tela com o Linkware. Então, eu vou abrir o Linkware, share screen, share screen, na janela do meu Linkware. Me avisem se estiverem vendo já o meu Linkware. Já está no ar. Vou pegar aqui o cabo, ligar no equipamento e ligar na minha USB do computador. Então, uma vez que ele é colocado e o sistema é iniciado, eu posso clicar nessa setinha com o raio, que já é a conexão com o equipamento que foi conectado, né? E aí eu consigo, então, baixar os resultados do dispositivo conectado, que é o meu LinkIQ. 2 resultados localizados, importar os 2. Ele não mostrou essa telinha da quantidade de resultados. Ah, ok. Mas está aparecendo aí os 2 resultados aqui, né? Sim. Então, vou clicar nos dois e vou clicar para exibir o relatório. Esse é o relatório do primeiro ponto, que era aquele primeiro ponto. Não aparece, não aparece. Acho que é uma outra janelinha que criou. Entendi. Deixa eu fazer isso. Deixa eu fazer o share de tudo. Você fez só de janela? Fiz só de janela, para não ficar tão bagunçado, né? Uhum. Mas agora, então, tá vendo tudo, né? Peraí, deixa eu colocar. Pronto, tudo. Perfeito. Então, o ID dá o 01 aí, né? O cabo 01. Exatamente. Esse é o ID 1, ID remoto 1, onde tem o teste de cabos, onde deu lá 1,3, né? E aí, tudo passando até os 10 gigas, né? E aí, depois... O cabo tá apto. Né? O meu patchcord está apto, né? Se eu coloco aqui a informação do próximo, que é aquele no switch, eu não tenho as informações aqui gerenciáveis, mas eu tenho as informações de velocidades e duplex, né? E a questão do PoE também não tem carga de PoE. Claro. Então, no site da Fluke Networks, você tem a aba de produtos. Dentro de produtos, você tem teste de rede de cabos. Clica aqui, você vai encontrar o LinkIQ. Clica no LinkIQ, vai ter um botãozinho amarelo aqui de demonstração virtual. É esse link aqui, né? Então, depois o Marcelo também coloca esse link na descrição do vídeo, né? Mas, por exemplo... no chat agora também, tá? Perfeito. Vou pôr na descrição, mas tá no chat também. Perfeito. E aí, o usuário não consegue conectar. O que você faz? Você conecta, seleciona o teste, faz o teste, descobre o quê? Que o cabo está rompido, ou seja, que o cabeamento vai só 3,2 metros, esse talvez seja o tamanho do patchcord, então a tomada que está ligado esse patchcord está ruim. Depois eu posso, obviamente, colocar o meu ID, fazer a correção, e aí depois eu tenho a informação do meu switch, depois que eu corrigi, né, a minha tomada, e aí eu estou vendo que eu tenho aqui o switch, né, Merville, na VLAN 1, e esse é a porta 1 do barramento 1, e é um D-Link, tudo bem? Posso salvar e vou ter as informações. Segundo cenário, uma câmera de vídeo com problemas. Clico aqui, vejo que existe conexão com a internet, a mesma porta número 1, né, agora na venda 1, e aí você tem a informação do quê? Que o Power over Ethernet não está legal. Seleciono aqui a qualificação do meu cabo e vejo que esse cabo não suporta até 10 GB, só vai até 1 GB, porque ele tem o quê? 115 metros. Ok? Então, por conta desse comprimento excessivo, eu não consigo ter essas velocidades maiores, tá bom? Então, o cabo provavelmente está... Uma das alternativas, né, é que esse cabo excessivo, esse cabo muito grande, está consumindo parte do Power over Ethernet. Então, esse Power over Ethernet que não é suficiente, ele pode, então, trazer informação. Olha lá. Eu solicitei 32,7 e o dispositivo só tem 25,5. Ok? Então, ele traz aqui o teste de carga, fala o que o switch diz que entrega, né? E qual que foi a carga que eu consegui trazer. Então, ele e pode ser o cabeamento. E pode Exatamente. ser o cabeamento, que não consigo manter essa potência até aqui a ponta. Exatamente. Então, embora a potência fornecida seja suficiente, o que não está vindo?
a tensão, né? Os 48 volts está vindo só 42,5. Não sei se dá para enxergar aí, né, através da depende web. do tamanho da tela. Deixa eu tentar Mas aumentar um pouco. depois o pessoal consegue entrar aqui e verificar esses cenários também, né? Então, só recapitulando, o Richard está num demo virtual, cujo link a gente tem vai estar na descrição do vídeo e está no chat também. Exatamente. Então, como eu não tenho todos os cenários, né, o pessoal já tem aqui as informações para o teste, né? Então, depois eu tenho aqui a parte de teste com Wi-Fi. Então, nesse cenário, eu tenho um ponto de acesso, né, Wi-Fi, faço o teste do meu cabeamento, onde o cabeamento não traz, né, as velocidades de 2,5, 5 e 1 GB. Depois que eu troco, né, a conexão, eu consigo uma conexão melhor e consigo os 10 GB. Tenho todas as informações de porta, agora eu estou na porta 12, tenho a informação do meu switch, né, para o Ethernet, que está chegando 49,2, está chegando muito mais tensão do que precisa, está dentro do aceitável, né, os 48 volts permite um pouquinho a mais. Deixa eu só colocar essa pergunta do Leonardo, que é bem pertinente no momento. Ele pergunta se a carga testada é configurável, ou se ele vai testar tudo até a classe mais alta, automático. No teste de carga, ele vai fazer essas informações de acordo com o teste máximo, né? Agora, o PoE, ele não é configurável. O que ele configura é, você quer PoE ou não? Tá, quer ou não. E se quer, aí ele vai testar até o máximo, chega até o máximo e para, né? Então, não exatamente. Então, ele vai estressar a porta até o máximo que ela pode fornecer e vai te informar qual é esse máximo, né? Ele deve perguntar para o switch, qual a classe máxima? É tanto. Então, agora vamos testar até essa classe máxima, né? Exatamente. Então, ele pergunta para o switch, o que você está oferecendo? Eu estou oferecendo classe 4. Vamos testar. Switch, você não está entregando classe 4. Então, ele informa o que o switch anuncia, né, na parte de cima, e embaixo ele anuncia quanto a carga forneceu. Ok? Um cabeamento novo também tem esse cenário, ou seja, um cabo novo. Acabei de fazer um cabo novo, não tenho certificador, quero garantir que tudo está certo. Testo e está tudo certo. Salvo, próximo, testo, tudo certo. Salvo, próximo, tudo certo. Opa, deu pau. Posso clicar aqui em pares, e aí eu vou ter a informação dos pares onde teve o meu rompimento. Vou lá, conserto, testo, salvo. Então, um jeito bastante simples de você também garantir que o seu certificador, que é muito mais caro e mais nobre, não fica perdendo tanto tempo em campo, né? Então, você faz uma qualificação dos seus cabos, garante que os problemas mais grotescos sejam eliminados e ficam só os problemas mais cabeludos, digamos assim, né? Os problemas mais difíceis de ser identificado, né? Então, um qualificador, quando ele fala que tá bom, um certificador, quando vai testar, também vai dizer que tá bom, não tem nada a ver uma coisa com a outra, são testes diferentes. Mas todos os parâmetros mais básicos foram preenchidos com os testes de Next, RL e Insertion Loss. Só que o certificador tem muito mais testes, né? Então, eu estou colocando na tela uma das perguntas aí que ficou aí, e você acabou de responder, né? Equipamento é reconhecido para certificar uma rede tal qual o 5000 e 8000? Você acabou de comentar que não, né? O 5000 e 8000 vai fazer todos os testes no cabeamento passivo, conforme a categoria, enquanto Exato. o Link IQ ele vai colocar alguns testes e ver a relação sinal-ruído, né? Exatamente. Então, ele só faz um teste mais básico, então ele garante que esse link vai subir essa velocidade, mas não garante uma certificação. É como eu faço uma analogia normalmente, que é com uma tubulação de água. Então, quando você compra um cano de um determinado diâmetro, você, com um certificador, testa todo esse diâmetro, todo. Com um qualificador, você pega uma vazão específica, manda essa vazão, que é menor do que esse cano, mas é uma vazão específica que você consegue, não é assim, todo cano, uma coisa genérica, né? É só essa vazão de tantos litros por segundo. Funciona? Funciona. Acabou. Então, é isso que o qualificador faz. É um parâmetro muito menor do que toda a potência disponível pelo cabeamento,
ele vai testar apenas essa velocidade, e se a velocidade funcionou, vai funcionar para velocidade. Então, se eu pegar um dispositivo de 10 GB e o meu CableIQ falou que vai subir 10 GB, vai subir 10 GB. Ah, então quer dizer que esse é um cabeamento que se eu certificar pelo 6A vai passar? Não sei. Vai ter que certificar. Talvez ele falhe, talvez ele passe. São parâmetros diferentes. Não tem como dar certeza, não tem uma relação direta. Agora, provavelmente os parâmetros de Next, RL e Insertion Loss devem passar. Qual que é o problema? O equipamento LinkIQ faz um teste de frequência, eu não lembro agora de cabeça, mas numa frequência específica, que se não me falha a memória, 10 MHz, se me falha a memória. Posso estar enganado, mas uma frequência única. O certificador vai fazer o quê? De 0 até a categoria que você colocou. Se é 5E, 100 MHz, se é 6, 250, 6A, 500 MHz. Então, talvez nessas outras frequências de trabalho dê algum problema. Por quê? Porque o LinkIQ só testou uma frequência. Vou colocar a pergunta do Wendel também. Ele consegue diferenciar a classe em que o cabeamento está, por exemplo, da tomada de rede até o PET-PEN, a 568A, PET-Cord 568B, ou é necessário na mesma classe? Aí ele está falando de pinagem, né? Sim, sim, sim. Então, o teste de colorimetria não existe em nenhum desses equipamentos, né? Então, se você aponta para ele, então aqui nas configurações, você avisa qual padrão que você está esperando, 568A ou 568B, e isso vai interferir no diagrama, né? Se eu coloco o 568A, eu vou ter o par 1 e 2 como laranja, se eu coloco o B, eu vou ter o par 1 e 2 como verde. E se eu montar o cabeamento de maneira diferente, então eu apontei para o equipamento que vai ser 568A no equipamento. E fisicamente eu montei as duas extremidades como 568B. O que vai acontecer? Ele vai reportar que o par 1 e 2 é o laranja, porque eu falei que no equipamento que era o A. Só que fisicamente, se eu for olhar, eu vou ver que o 1 e 2 é o quê? É o verde. Então, ele não vai te apontar, se você fizer as duas extremidades com o mesmo padrão, que você fez errado. Por quê? Porque 1 chega no 1, 2 chega no 2, 3 chega no 3, 6 chega no 6. Ele não vai te falar que você está na cor errada. Se você trocar os padrões, 568A num lado, 568B no outro, ele vai avisar que você fez o crossover. Então, o crossover é avisado se você causar esse tipo de problema. Mas, se você fizer o inverso nas duas pontas, não casando com o equipamento, se ele acusar que você tem um problema no laranja, você vai lá perder o seu tempo consertando o laranja, quando na verdade era o verde. Então, precisa casar com o equipamento, o tipo de cabo que você está montando. Se você está montando A, fala para ele que é A. Se está montando B, fala que é B. E aí as cores ficam reportadas de maneira correta. E se acontece um problema, você corrige dentro do par também correto. Perfeito. Acho que respondemos a pergunta. Na apresentação, bom, você já fez aqui, você já mostrou aqui a demo online, né? Que tem a demo virtual. Fiquem à vontade para brincar com a demo virtual. Tem lá um Export LinkIQ, então você clica aqui, você consegue ficar navegando nos diferentes botões, né? Ele aceita clicar no botão e ele mostra uma tela aí. Exatamente, ó. Você vai apertando e ele vai fazendo. Você entra em settings, você vê a configuração, ó lá. E aí você tem aqui, ó, clica, ó. Shield teste, o crossover, se permite ou não crossover. Então, estou fazendo o crossover, então clique em on e ele vai permitir o crossover. Então, você faz o crossover propositadamente e ele não vai falhar, ele vai dar ok. Aqui a parte que eu falei, né, 568A, 568B, aqui as velocidades do limite, então quanto que você quer testar esse cabeamento? Esse cabeamento só é para aguentar 1 GB, então você que seleciona aqui apenas 1 GB. No NVP você muda também para ele reportar o comprimento? Pode mudar sim. Uma pergunta, o Versive, os módulos dele têm que ser calibrados, né, em fábrica, né, no laboratório a cada 12 meses. Como é que fica com o LinkIQ? Não existe essa necessidade porque o LinkIQ não segue um padrão ISO ou TIA de valores de medição. Então, um qualificador, ele não tem uma norma de construção, diferente de um certificador que existe uma norma. Então, existe uma norma para a gente fabricar um certificador. E essa norma fala quais são os parâmetros que o certificador deve possuir para testar um cabeamento. Toda vez que um equipamento então, de certificação vai para assistência técnica aqui no Brasil, para ser calibrado,
eles fazem a leitura para saber se esse equipamento perdeu algum dos parâmetros dentro do parâmetro de norma que é aguardado. Tá. Então, Link IQ não tem nada disso, né? Tá, se ele der não precisa. ele dá consistência, mas não existe calibração de outro equipamento como um qualificador. Tá. Uma pergunta aqui do Erivelton. Vai falar sobre valor? Eu sei que os valores desse equipamento giram em torno de 15 mil até 25 mil. Reais. Essa é mais ou menos uma noção que eu tenho, mas os orçamentos têm que ser solicitados com a distribuição, né? A Fluke não faz venda direta, a distribuição é que vai fornecer os orçamentos e é onde você vai poder fazer a compra do seu equipamento. Se alguém quiser adquirir ou fazer um orçamento, manda informações para você, para mim, como é que a gente faz, ou a gente redireciona para algum distribuidor, como é que funciona? Se mandar um e-mail para mim, ou uma mensagem para mim no meu WhatsApp, ou no meu e-mail, enfim, eu redireciono para os distribuidores. Eu vi que a Ana Paula já estava aí, se quiser, Ana Paula, botar os seus contatos aí da Antele, pode colocar aí, não tem problema nenhum. O pessoal também tem acesso aos nossos distribuidores, não sei quem mais estava aí, eu não consigo olhar mais a lista, né, dos participantes, mas eu tinha visto antes de entrar aqui na apresentação que ela, por exemplo, já estava, né? Temos também Telcabos. Ok. Deve ter entrado depois que eu já tinha apresentado, já tinha compartilhado tela. Quem é de distribuidor oficial pode colocar no chat, né? Aí os seus dados. Né? Tendo dúvida, entre no site da Fluke, tem aqui. Deixa eu mudar aqui o idioma. Eu fico trabalhando com o site em inglês e acabo esquecendo que vocês preferem, né? Que eu deixe em português. Então, estou mudando aqui para português. E aí tem aqui, ó, onde comprar. Quando você clica aqui em encontrar um revendedor, ele vai te perguntar qual equipamento e qual a sua região. Então, eu estou no Brasil e quero comprar um Link IQ, por exemplo. Ele mostra aqui. Legal. Sim. Eu quero comprar no Acre. Aí ele vai mostrar. Opa, eu não tenho ninguém no Acre, eu não tenho um distribuidor no Acre. Mas existe o Acre? Meu Deus do céu, existe isso? Tem alguém do Acre aí? Não sei se tem alguém do Acre aí. Mas, por exemplo, São Paulo tem aqui até o Cabos, eu não sei porque não está aparecendo os demais, mas tem, por exemplo, Campinas. Alguma coisa deu pau no site, tem o pessoal da Belver, tem o pessoal aqui, Santo André, aqui, o pessoal da Clint, deu algum pau, depois eu peço o pessoal arrumar, só dá problema no ao vivo, né? Ontem estava tudo ok, agora alguma coisa aconteceu. Estou mexendo, justamente agora estou mexendo na base. Acho que estão incluindo um distribuidor novo, mas é de industrial, e talvez eles tenham tirado toda a base, né, de distribuição do ar, daqui a pouquinho volta. Bom, estamos chegando ao final, já deu 1h12 aqui de live. Opa, estouramos nosso tempo. Vamos finalizar. Se tiver alguma pergunta, por favor, coloquem agora, né? Ou caso agora a gente consegue responder ao vivo. Se não, coloca no chat, o Marcelo manda para mim, ou ele mesmo responde, tem muita coisa que o chat ele vai encerrar quando a gente encerrar ao vivo, mas coloca no e-mail, né? Tem aqui no chat. Mas o comentário do vídeo você recebe, né? Se a pessoa comenta o vídeo. Não, daí não é no chat ao vivo mais, mas é o comentário embaixo do vídeo, quando ele estiver disponível lá daqui a pouco, dá para também acontecer. Perfeito. Ok. Legal. Se tiver alguma pergunta, ainda dá tempo, mas enquanto isso, vou falar os recadinhos finais aqui, né? Bom, repetir, né? Vai ficar gravado essa live, depois da semana que vem vou lançar a versão editada e depois pedacinhos, né, para vocês. Não esqueçam de quem vai ficar no ar por aí às 20 horas, tem a estreia da outra live que a gente fala sobre as categorias e sobre as blindagens. A gente falou agora sobre isso, né? Então não esqueçam disso. Vou colocar daqui a pouquinho de novo o link, só para ninguém esquecer. E também na descrição do vídeo vai ficar o link para vocês baixarem o material apresentado aqui, né, o PowerPoint em forma de PDF e também manuais e datasheets do Link IQ também vai estar lá. Tá? Coloquei no chat agora o link para o vídeo que vai estrear às 20 horas. Também estou colocando novamente aqui o link para você baixar o material. Tá? Eu já tinha colocado, mas vou colocar novamente. Legal, eu acho que não vai ter mais perguntas, né? Então,
eu quero agradecer aí a audiência, agradecer ao Richard pelo tempo dele aí de explicar para a gente o equipamento novo. Alguns comentários finais aí, Richard, antes de despedir? Não, só realmente agradecer, Marcelo, pela organização, excelente organização do evento, a divulgação. Muito obrigado pelo convite e por esse gerenciamento todo, que enobrece muito, né, o mercado. É sempre importante prover o mercado com informações novas, né? É sempre interessante a gente elevar o nível do mercado. Então, é sempre muito bom passar um pouquinho de conhecimento. Se alguém tiver dúvidas, fiquem à vontade sempre, né? Eu e o Marcelo estamos sempre à disposição de vocês. Legal. Então, obrigado mais uma vez ao Richard, obrigado a todos. Vamos nos despedindo aqui e nos vemos na próxima live. Lembrando que toda quinta-feira eu estou fazendo lives aí, então, quinta às 17 horas da semana que vem, vocês vão ser avisados qual será o tema. Ok? Então, obrigado, boa noite, bom descanso a todos. Até a mais, próxima. pessoal. Tchau, tchau.